Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Em vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez reunidos para celebrar o Sagrado Coração de Jesus. E nós temos meditado durante esta novena sobre as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. E nós entramos hoje no último tríduo da novena, é o 7º dia, e vamos meditar sobre mais 2 promessas do Sagrado Coração de Jesus, a 9ª e a 10ª. Muito bonitas, muito práticas, alcançam com facilidade os nossos corações, porque são essas 2 promessas muito concretas, estão no dia a dia da nossa igreja. A 9ª promessa: abençoarei a casa em que se achar exposta e for venerada a imagem do meu coração. Jesus valoriza o sinal. Nós somos psicossomáticos. Nós não somos só alma, somos alma e corpo. E nós precisamos de sinal. A nossa própria pessoa é imagem e semelhança de Deus. Foi assim criada. Então é muito bonito que Jesus peça a Santa Margarida Maria Alacoque que divulgue para o mundo o seu desejo de que imagens do seu coração estejam expostas nos lares. E essas casas serão abençoadas, onde as suas imagens estiverem expostas e veneradas. Selo. Eu penso que o nosso Brasil, ele tem sido fiel. Já foi mais em outros tempos, mas ainda hoje tem sido fiel a esse pedido de Jesus Cristo. Não é raro nós encontrarmos nas casas repartições públicas, praças, nem é preciso falar, as nossas igrejas. Encontramos com facilidade ou a imagem ou o quadro do Sagrado Coração de Jesus. Nas nossas igrejas, algumas, mesmo catedrais, são catedrais do Sagrado Coração de Jesus. Paróquias, muitas, do Sagrado Coração de Jesus. Capelas, igrejas, oratórios, escolas, asilos, hospitais. O Sagrado Coração de Jesus é nome de congregações religiosas, masculinas e femininas. Não é difícil encontrar onde nós chegamos uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Recordo aqui, pertence à nossa paróquia da Sagrada Família, a Casa do Pequeno Jornaleiro. Fica aqui bem em frente à residência paroquial, de onde nós estamos transmitindo a novena do Sagrado Coração de Jesus. A Casa do Pequeno Jornaleiro, que hoje é uma escola, tem uma grande imagem do Sagrado Coração de Jesus, braços abertos, logo à entrada da escola. Bonito. Os sinais, sim, os sinais são importantes.
mas mesmo com a convicção da importância dos sinais, nós nos deparamos com a problemática das imagens. Acusam-nos, cristãos de outras denominações, de nós sermos, nós católicos, adoradores de imagens. Terá isso alguma procedência? Terá alguma porcentagem de verdade? Será pelo menos 5% verdadeiro que os católicos adoram imagens? Eu digo com convicção que a porcentagem baixa para 0%. Nós católicos não adoramos imagens, nunca adoramos imagens. Pelo contrário, fomos nós e somos nós que transmitimos ao mundo a necessidade dos seres humanos adorarem ao Deus verdadeiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que é que protestam contra nós, dizendo que adoramos imagens? Talvez porque são protestantes, fazem o seu ofício. Mas também, irmãos, é verdade que a má compreensão da Sagrada Escritura traz grandes males. Vejam o exemplo daquele rei que proibiu o cultivo de limões. Limões. Dizem que hoje o limão é uma quimioterapia absolutamente natural. O limão. Quanto bem faz o limão. Mas aquele rei proibiu no seu reino o cultivo de limões e punia quem plantasse limoeiros. Por quê? Porque generalizou-se o uso de fazerem guerras e atingirem as pessoas com limões. Você sabe, como eu sei também, que o limão, sobretudo o limão verde, é uma fruta que tem uma consistência pesada. Ela, atirada em alguém, pode ferir, talvez mortalmente. Aquele rei proibiu o cultivo de limões, porque os limões viraram arma de guerra. Imaginem se nós proibíssemos a utilização de tesouras e você fosse proibido de ter uma tesoura em casa, porque houve gente que usou tesoura para fins que não são os melhores. Ora, é claro que quando no Antigo Testamento Deus proibiu as imagens, Ele proibiu nas imagens a idolatria, porque o povo tinha por hábito construir imagens para adorar essas imagens e colocá-las no lugar de um Deus invisível. Quem nos explicou isso da melhor maneira foi nosso Senhor Jesus Cristo, falando com a mulher samaritana. Aproximou-se dela, não devia cumprimentá-la por vários motivos. Os mais importantes, porque ela era uma mulher. Um homem não devia cumprimentar uma mulher que estivesse sozinha. Segundo motivo, talvez mais grave, ela era uma mulher inimiga, era samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos. Mas Jesus pede de beber àquela mulher. E ali é o início de um profundo diálogo, no meio do qual virá uma consideração interessante sobre a adoração. Os samaritanos diziam que Deus estava na montanha de Sicar e ali Deus devia ser adorado. Os judeus diziam que Deus estava no templo de Jerusalém, porque foi construído por ordem dele e ele morava naquele templo e ali devia ser adorado. E Jesus diz para a mulher samaritana: mulher, nem nesta montanha, nem no templo,
Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Deus é espírito e os verdadeiros adoradores adoram-no em espírito e verdade. Por isso, a adoração é um movimento interior da alma. Se uma pessoa está ajoelhada, o que é que garante que essa pessoa está adorando? Você não sabe. Os sinais externos não dizem tudo. Pode ser que uma pessoa sentada à beira da praia ou à sombra de uma árvore, ela esteja adorando a Deus. E pode ser que uma pessoa ajoelhada ou prostrada não esteja adorando a Deus. A adoração acontece em espírito e verdade. Então, é desonesto ver alguém rezar diante de uma imagem e dizer que aquela pessoa está adorando a imagem. É desonesto. É má vontade. É má fé. É mentira. Então, irmãos, não caiam nessas armadilhas. É preciso nós considerarmos que a nossa igreja, ela tem imagens. Ela valoriza imagens. Sim, nós não somos católicos apesar das imagens. Contam que em alguns lugares, aqui mesmo no Brasil, logo depois do último concílio do Vaticano II, algumas igrejas fizeram fogueiras para queimar as imagens, porque o concílio proibiu imagens. Isso é uma aberração, um absurdo. Podem ler todos os documentos do Concílio Vaticano II, do início ao fim, não há proibição de imagens. As imagens fazem parte do nosso patrimônio espiritual e material. Existem imagens que passam séculos e séculos sendo veneradas por uma comunidade. As imagens têm importância, sim. Durante muito tempo, quando o acesso à leitura era um atributo de uma classe muito reduzida em número, as imagens eram o evangelho dos iletrados. Pensem nos quadros da Via Sacra, presentes na quase totalidade das nossas igrejas. Os quadros da Via Sacra são uma leitura visual do caminho do Calvário de Nosso Senhor, da sua paixão, morte e sepultura. Então, não tem valor? São imagens amaldiçoadas. Há pessoas que chegam ao cúmulo do fanatismo de dizer que de trás de uma imagem tem sempre um espírito mau. Já disse, aqui é uma capela improvisada, porque nós estamos na sala da residência paroquial. Nenhuma dessas imagens foi trazida das igrejas. Elas são da casa paroquial, estão sempre aqui. E só me trazem, eu moro sozinho aqui, só me trazem a lembrança de Jesus, de Nossa Senhora. Vocês não veem mais aqui de São José, Santa Rita de Cássia, Santo Antônio? Tem outro santo aí no quadro? Nem sei quem é. Então, qual é o atrapalho que as imagens trazem? Não. Quando você tem uma imagem do Sagrado Coração de Jesus na sua casa, essa imagem tem que ser, para cumprir o seu papel, ela tem que ser a recordação de Jesus Cristo, do amor de Jesus. Ela tem que te lembrar: amai-vos uns aos outros. Eu vos dou esse mandamento novo: amai-vos.
Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Tudo isso o coração de Jesus, a imagem do coração de Jesus, deve recordar para nós. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amai os vossos inimigos, foi o evangelho de hoje. Quando você olha a imagem do Sagrado Coração de Jesus, você deve pensar nisso. Amai os vossos inimigos. Quando você olha para o Sagrado Coração de Jesus, você deve se lembrar do que disse São João, o discípulo amado: Deus é amor. Uma passagem bíblica muito dita na devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Vinde a mim, diz o Senhor, vós todos que andais cansados, abatidos, sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não será na sua casa a imagem do coração de Jesus, ou o quadro do Sagrado Coração de Jesus, não será um enfeite esquecido. Claro que não. Então, se você puder, vez por outra, colocar uma florzinha perto do quadro, será um ornamento que vai lembrar a você a estima que você tem pelo sinal e o amor que você tem pela realidade. O sinal é a imagem, a realidade é Jesus Cristo no mistério do seu amor, o Sagrado Coração de Jesus. Ora, Deus não só não proibiu especificamente as imagens, não amaldiçoou as imagens, como mandou fazer imagens. Reparem, no deserto, o povo, em determinado momento da travessia, era picado por serpentes. E as pessoas que eram picadas dificilmente sobreviviam. E Moisés vai reclamar com Deus: Senhor, olha o que está acontecendo, nós temos aí o povo sendo picado pelas serpentes, cobras venenosas, o povo é picado e o pessoal está morrendo, sobretudo aqueles que vão à frente do povo, os homens, os mais válidos. E Deus dá uma solução impressionante. Deus manda Moisés fazer uma serpente fundida e manda que essa serpente seja colocada no alto de uma haste, e essa haste com a serpente lá em cima vá caminhando à frente do povo, vá sendo levada à frente do povo. Todos aqueles, promete Deus, que forem picados pelas serpentes venenosas e olharem para aquela serpente de bronze, serão livres da morte, serão curadas. Reparem, não é só uma imagem que Deus manda fazer, mas uma imagem com poder curativo, uma imagem milagrosa. Impressionante. Quem foi o arquiteto do templo de Jerusalém, construído pelo rei Salomão? Conhece o nome do arquiteto? O arquiteto se chama Deus. Foi Deus quem disse o que ele queria que fizessem no templo, as medidas do templo, os ornamentos do templo. E Deus mandou colocar dentro do templo uma quantidade de estátuas, imagens. Procurem na Sagrada Escritura. Jesus Cristo foi apresentado por Maria e José nesse templo. Era muito pequenininho, ainda não falava. Mas com 12 anos, Jesus ficou no templo. Não existe o menor registro de que tenha dito alguma coisa contra as imagens que estavam no templo. Jesus
expulsou com um chicote os vendilhões do templo, mas não disse uma só palavra contra as imagens que ornamentavam o templo. Nós não temos, com base na Sagrada Escritura, motivos para dizer que não podemos ter imagens. O apóstolo São Paulo, convertido, vai a Atenas, vê vários altares cheios de imagens, de estátuas, e elogia a fé dos gregos, dizendo: vós sois, como vejo, depois de ter passado por vários altares aos vossos deuses, vejo que vós sois um povo muito religioso. Até encontrei dentre os altares um dedicado ao Deus desconhecido. Esse Deus que vós adorais sem conhecer é o Deus que eu vos anuncio. Nem uma palavra de crítica às imagens, às estátuas dos gregos. Não, irmãos. Quem de nós, católico, tenha alguma dúvida sobre o culto das imagens, dirime as suas dúvidas, porque não há motivos. Eu mentiria se dissesse que nunca ouvi dizer que alguém adorasse imagens. Já ouvi dizer. Mas ninguém católico. Só protestantes é que dizem que adoraram imagens. Quando eu era católico, eu adorava imagens. Ainda bem que saíram da comunhão católica, porque nós não adoramos imagens. Desejamos vivamente que esses irmãos retornem à casa paterna, mas que retornem convertidos. As imagens fazem parte, é verdade, não são a parte mais importante, mas fazem parte da tradição da nossa Santa Igreja, que tem 2000 anos. A nossa igreja não é uma brincadeira existencial. Por que ter uma imagem do Sagrado Coração de Jesus na sua casa? E essa imagem será sempre uma garantia de bênção. Vejam as palavras: abençoarei a casa em que se achar exposta e for venerada a imagem do meu coração. Uma casa abençoada, uma casa protegida, não por um vigia ou por um policial, mas pelo Sagrado Coração de Jesus. Já disse, nessa imagem, nesse quadro, você deve recordar o amor de Deus. Você deve venerar, não a imagem, mas aquele que a imagem representa. As imagens são grandes, importantes, porque elas representam alguém. É claro, Nossa Senhora, nós temos várias imagens de Maria. Nossa Senhora, por que nós temos imagens dela? Porque ela não está aqui no meio de nós, caminhando na terra como nós. Então nós gostamos de lembrar dela. São Luís Maria Grignon de Montfort dizia que em cada cômodo da casa deve haver uma recordação de Maria, porque ela é mãe. E como mãe, olha por nós, vela por nós. E tendo suas imagens em estátuas ou em quadros, nós recordaremos sempre que não estamos sozinhos. O que dizer então de Jesus? As imagens de nosso Senhor recordam que Ele existe. Recordam que Ele está conosco. É nosso Salvador, nosso Redentor. E particularmente a imagem do Sagrado Coração de Jesus lembra
o amor de Deus para conosco. Sim, o ser humano precisa de sinais. Eu fico admirado que, ao mesmo tempo em que as pessoas usam menos, não deixaram de usar, mas usam menos um crucifixo no peito, uma medalha de Nossa Senhora, ao mesmo tempo em que algumas tiraram esse costume, nós não raro vemos rapazes e moças com os braços tatuados e às vezes até com belas imagens. Desculpem a expressão, perdoem, não é a minha praia, eu não faria em mim. Mas acho interessante que quem faz isso, muitos preferem sinais religiosos. Era bom até que nós perdêssemos algum tempo estudando sobre isso. O que eu quero considerar aqui é só uma coisa: nós temos necessidade de sinais. Eles se sucedem nos seus modelos, mas não desaparecem. Recordo um bispo, foi o bispo que me ordenou padre. Andou uma onda aí pelo mundo de dizer que iam desaparecer as mitras dos bispos, iam deixar de usar. Penso que sabem o que é mitra, é aquele paramento, uma insígnia episcopal que o bispo usa na cabeça, tipo um chapéu pontudo, com duas fitas para trás. E eu recordo do arcebispo que me ordenou em Portugal, ele dizer: olha, são épocas e épocas, as mitras aumentam, diminuem, mudam de modelo, ora são mais enfeitadas, ora menos enfeitadas, mas acabar, elas não vão acabar. É como os sinais. Esse é o exemplo de um sinal. Os sinais mudam com os tempos, mas nós precisamos de sinais. Deus nos deu a visão para ver. Deus nos deu a audição para ouvir, o tato para pegar. Repito, nós somos psicossomáticos. Nós não somos o que se chamaria hoje lunáticos. Aqui na Terra, nós até somos sinal. Quando você se veste para ir a uma festa, você é sinal de alegria. Noutros tempos, as pessoas se vestiam de luto para numa ocasião de morte. Era um sinal. Até você, no seu vestir, é um sinal. Uma pessoa que se veste com modéstia sinaliza a sua moral. Nem é preciso dizer o oposto disso. Fica como corolário lógico. Ora, irmãos, exposta e venerada a imagem do Sagrado Coração de Jesus, ela será sempre para nós uma lembrança de que nós havemos de santificar as nossas casas. Bem, se você tem na sua casa uma imagem, um quadro do Sagrado Coração de Jesus, e o que se vive dentro da sua casa é ódio, é gritaria, é dissensão, é divisão, alguma coisa está errada. Ou é o Sagrado Coração de Jesus que está a mais dentro da casa, ou alguma coisa lá dentro vai ter que mudar. Pense bem. Se a sua casa tem a imagem do coração de Jesus, e ela é um celeiro de amor, tranquilidade, de paz, aí dentro as pessoas se ajudam e se amam, a imagem cumpriu o seu papel. Agora, se é o contrário, eu aconselho você a rever os critérios de convivência na sua casa. Porque aí o ter uma imagem do Sagrado Coração de Jesus numa casa onde a constância é discórdia, agressão, palavrão, é melhor você mudar. Ou se você também é vítima disso dentro da sua casa, quem sabe, peça forças ao nosso Senhor, e quando a discórdia começar, diga para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, diga para o causador da discórdia: ei,
olha ali, está vendo? O coração de Jesus está conosco. Você não pode fazer isso, você não pode dizer isso. Isso aqui é uma casa abençoada pelo Sagrado Coração de Jesus. Irmãos, eu sei que é péssimo nós termos que ir celebrar essa novena, eu aqui com menos de meia dezena de pessoas, e você aí do outro lado do mundo, né? Eu não sei quem é que está assistindo a transmissão, mas quem dera que isso fosse presencial, que toda a gente estivesse reunida nas igrejas, celebrando o novenário do coração de Jesus. Portanto, essa epidemia nos causou essa contingência. Isso é horrível, é verdade. Nós termos as nossas igrejas fechadas, quanto nós desejamos tê-las abertas. Mas como Deus até dos males tira bens, eu penso que uma análise é muito pertinente. Hoje, colocando nos nossos computadores, aparelhos celulares, tablets e até televisões, transmissões da Santa Missa, das novenas e outras orações, isso é uma belíssima recordação de que a sua casa tem que ser um lugar sagrado. Já disse, noutros dias, no princípio os cristãos se reuniam não em igrejas, porque não tinham. Eram terrivelmente perseguidos. Durante os 3 primeiros séculos foi sempre assim. Onde é que eles se reuniam para celebrar a Santa Missa? Nas casas. Lembre-se disso. Aprenda isso e santifique a sua casa. Sabem uma coisa que eu vejo que faz falta nas casas? Uma lidação mais amorosa. Eu penso que às vezes as pessoas até tratam melhor, com mais carinho, mais afeto, não sei se 100% sincero, mas até tratam com mais afeto e com mais fineza as pessoas no ambiente de trabalho ou as pessoas na rua do que as pessoas dentro de casa. Isso não é ruim, isso é péssimo. Existe alguma coisa muito errada nisso. Todos os bens devem começar dentro de casa. Onde é que uma criança aprende a religião? Na catequese? Não, senhor. Na família, dentro de casa. Nós temos um déficit imenso de retidão, de honestidade no mundo de hoje, porque generalizou-se a ideia de que religião se ensina só na igreja. A primeira religião, ela tem que existir no berço, ou todo o futuro daquela criança está francamente comprometido. Pela última vez, enuncio essa promessa tão linda. Abençoarei a casa em que se achar exposta e for venerada a imagem do meu coração. A 10ª promessa diz respeito aos padres. Desculpem, eu fico muito orgulhoso de saber que nas 12 promessas, nosso Senhor falou sobre mim, falou sobre o sacerdote. Vejam as palavras. Darei aos sacerdotes o dom de tocar os corações mais endurecidos. Há pessoas que encontram na Santa Missa que o padre celebra o máximo da vida sacerdotal. Porque o padre traz nas suas mãos Jesus Cristo do céu à terra nas espécies do pão e do vinho. É uma excelência. Outros pensam no sacerdote, na grandeza do sacerdócio, porque ele recebeu de Jesus o mandato de pregar o Evangelho. Ide pelo mundo inteiro, falou para os apóstolos,
pregai o evangelho a toda criatura. Muitas pessoas veem e ao mesmo tempo a Santa Missa ser celebrada. Muitas pessoas veem e ao mesmo tempo o sacerdote pregar, mas ninguém sabe o que se passa entre o padre e o confidente separados pela grade do confessionário. Irmãos, se é maravilhoso consagrar o pão e o vinho, se é divino pregar o Evangelho usando as palavras do Redentor, não é menos maravilhoso atender no confessionário aqueles que vêm lavar a sua vida. Ajoelham de um modo, se levantam do outro. Se abeiram da confissão pecadores, saem dela santos. Se o padre pudesse dizer o que se passa nas almas através do sacramento da penitência, da confissão. Se o mundo pudesse saber os verdadeiros milagres que a confissão traz, nós entenderíamos que essa promessa do Senhor, ela é cumprida no dia a dia da vida do sacerdote. Darei aos sacerdotes o dom de tocar os corações mais endurecidos. Se nós houvéssemos de elencar uma graduação entre os devotos do Sagrado Coração de Jesus, então, em primeiro lugar, tinha que estar o sacerdote. O padre, ele tem, é uma obrigação inerente ao seu apostolado sacerdote. Ele tem que ser um apaixonado pelo Sagrado Coração de Jesus. Porque o padre, o que é que explica um homem deixar de ter uma família, mulher e filhos, e um trabalho que vai lhe render dinheiro e prosperidade? Nada disso é mal. O que é que faz de um homem renunciar a uma vida comum para viver uma vida de celebrar a Santa Missa, atender as pessoas, aconselhá-las, confessá-las, rezar o seu breviário, rezar o terço, fazer a sua meditação diária? O que é que faz um homem fazer isso? Em primeiro lugar, uma escolha. Nosso Senhor escolheu. E às vezes, o mau gosto de Nosso Senhor é visível nas pessoas que Ele escolhe. No meu tempo de seminário, eu vi colegas de uma inteligência fecunda, de uma disciplina retíssima. Esses colegas desistiram no meio do caminho. E ficou gente assim como eu. É impressionante. O dia que eu chegar no céu, eu espero chegar lá, eu vou perguntar ao nosso Senhor: por que eu, Senhor? O Senhor tinha tanta gente melhor, mais inteligente, até mais bonita. Por que eu, Senhor? Mas é verdade que no meio daqueles que amam o Sagrado Coração de Jesus, o primeiro lugar é indeclinável, é do padre. O padre tem que ser, por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz, o primeiro devoto do Sagrado Coração de Jesus. Ai do padre que não o for. Eu fico pensando, onde é que ele vai ganhar forças para o seu dia a dia? Eu recordo da história verdadeira, não vou dizer detalhes, mas uma história verdadeira de um padre que foi expulso da sua paróquia. E esse padre foi falar com o bispo. Disse: senhor bispo, eu não sei o que fazer,
porque eu perdi a igreja, tomaram conta da igreja e eu vou tirar de lá o Santíssimo Sacramento. Eu vou encerrar a Eucaristia. Isso significa que certamente ele ia celebrar uma última missa e ia consumir as hóstias consagradas, apagar a luz que sinaliza a presença eucarística e acabar com a Eucaristia naquela igreja. E o bispo disse para ele: não faz isso não. Leva Jesus para sua casa. Mas eu nem tenho casa. Eu morava na casa da paróquia, eu vou ter que alugar uma casa para mim, talvez só um quarto. Onde é que eu vou colocar a Eucaristia? E o bispo diz: no seu quarto. Ele é o seu grande amigo. Ele é o seu companheiro. Você não vai acabar com a Eucaristia. Até que o problema se resolva, leve nosso Senhor para a sua casa. Se for preciso, para o seu quarto. Sem dar detalhes, digo que eu ouvi essa história dos lábios do sacerdote que passou por essa situação. E sei que tem gente vendo essa transmissão e que sabe quem é o padre. O Papa João Paulo II dizia uma frase emblemática. Ele dizia: o amor me explicou tudo. Deus é amor. Jesus é amor. Se você tem muitas perguntas, se você necessita de muitas explicações, por que isso? Por que aquilo? Eu também tenho essas interrogações nas páginas da minha vida. Tem gente que pensa que o padre é aquele elemento na sociedade que não tem problemas. Que o padre é, usei essa palavra há pouco, né? É o lunático da sociedade. Todo mundo tem confusões na vida, menos o padre. Está muito errado. O amor me explicou tudo. Você quer explicações? Pergunte ao coração de Cristo. Como ele fez com João Paulo II, pode fazer com você também. Quem são os padres a quem Jesus deu o poder de moldar os corações mais difíceis, de tocar os corações mais endurecidos? Nós temos muitíssimos exemplos, apenas alguns. Do primeiro grupo, Pedro, São Pedro. São Pedro foi sacerdote da Nova Aliança, bispo, considerado para nós o primeiro papa. Reparem que Pedro era um homem medroso. Pedro negou Jesus com medo das pessoas. Mas esse mesmo Pedro, depois de Pentecostes, ele foi fazer uma pregação diante de 3.000 homens. Naquele tempo, mulheres e crianças não eram contadas. A gente imagina que aí havia uma multidão de umas 7, 8, 9 mil pessoas. E o que é que Pedro disse? O mesmo Pedro medroso de outrora vai dizer para aquela gente: vocês mataram Jesus, mas ele não ficou preso na morte, Deus o ressuscitou. Reparem, vocês mataram Jesus. Para quem que Pedro estava falando? Para santos? Não. Para assassinos. Foram eles que gritaram: a morte, crucifica-o. E qual foi a conclusão dessa pregação de Pedro? Muitas pessoas pediram o batismo. Corações assassinos, santificados pela palavra do Padre, pela palavra do apóstolo Pedro, o príncipe dos apóstolos. Coisa maravilhosa. Santo Antônio Maria Claret, não é um santo muito conhecido, mas um homem muito importante na igreja italiana. Esse sacerdote chegou a ser arcebispo
e já como bispo, fazendo uma viagem a pé, século XIX, início do século XIX, fazendo uma viagem a pé, ele ia visitar uma paróquia da sua diocese, quando foi surpreendido por 3 ladrões. E os ladrões anunciaram o assalto com palavras simples: dinheiro ou a vida. E Santo Antônio Maria Claret diz para eles: eu não ando com dinheiro, podem me revistar, eu não tenho nada aqui. Então você vai morrer. E o que é que o santo diz? Tá bem, eu morro, mas primeiro deixem eu ir visitar essa paróquia. Quando eu acabar de atender a paróquia, eu volto, e aí vocês dispõem de mim. E os ladrões ficaram assim um bocado chocados com aquilo, tiveram pena dele e deixaram ir, com a certeza de que ele jamais voltaria. Tempos depois, volta Santo Antônio Maria Claret, ele era forte, volta e se apresenta para eles: olha, como eu disse que ia voltar, aqui estou eu. E aqueles 3 se ajoelharam, choraram, se confessaram, se arrependeram, se converteram. Darei aos sacerdotes o dom de tocar os corações mais endurecidos. Sim, irmãos. São João Maria Vianney, o santo cura d'Ars, a vida desse homem é uma vida de muita confiança no coração de Jesus. Era um grande devoto do Sagrado Coração de Jesus. São João Maria Vianney, ele ficou notável pelas suas pregações. Não tinha palavras eruditas, mas o que ele dizia tocava as pessoas. Era Deus agindo nele. Contam que um homem de Paris, um homem de péssima conduta, reputação lá embaixo, esse homem maltratava muito a família, vivia bêbado, tinha lá seus companheiros de vício e era uma confusão. Esse homem ouviu dizer que havia um padre santo no sul da França, região de Lyon, na cidadezinha, era uma aldeola chamada Ars, ou então a gente aportuguesou chamando Ars. Ora, o parisiense, certamente inspirado pelo Espírito Santo, mesmo sem saber, foi a Ars saber o que se passava lá, quem era esse padre, queria vê-lo. Não se sabe o que aconteceu. A história não diz se ele falou com São João Maria Vianney, não sabe se ele se confessou. O que se sabe é que esse homem voltou para Paris e chegou lá completamente transformado, convertido. Era agora um homem de dentro de casa, trabalhava, ganhava honestamente seu dinheiro, sustentava bem a sua família, tratava bem a esposa e os filhos. E os antigos colegas, desculpem dizer assim, de copo, perguntavam para ele: o que é que você viu em Ars? E a resposta: eu vi Deus num homem. O poder de tocar os corações mais empedrados. Assim, irmãos, a gente tem exemplos e exemplos. Eu me lembro, por exemplo, da história de um padre, que eu não conhecia esse padre, mas era uma história de um padre já velho. Esse padre, a senhora muitas vezes ia lá à casa dele, chorava, porque o marido batia nela, batia nos filhos, bêbado, quebrava tudo dentro de casa. E o padre foi conversar com ele. E o homem, enquanto conversava com o padre, o homem era uma fineza. Passavam uns 3 dias, voltava tudo novamente. Até o dia em que o padre encontrou com ele na rua, pegou no braço dele, deu uns gritos com ele, deu uns abanões nele, e ele, assustado, foi para casa. Daí a pouco apareceu na igreja, procurou se confessar, graças aos abanões do padre,
Porque o Nosso Senhor na promessa não diz qual é o instrumental, né? Ele diz que o padre vai tocar os corações mais difíceis, mas não diz como. Esse foi aos Abanões. Contam também a história de um outro sacerdote. No seu confessionário, ajoelhava-se sempre uma mulher que não conseguia deixar o meretrício. E então o padre tentava aconselhá-la, e dizia, e aconselhava, e falava, nada. A mulher passava ali 3 dias, bem, voltava depois tudo novamente. Até o dia em que ela se ajoelhou no confessionário, começou a se confessar, e o padre começou a chorar. E a mulher se converteu. Um pelos abanões, a outra pelas lágrimas. Em todos esses, o cumprimento da promessa de nosso Senhor. Darei aos sacerdotes o dom de tocar os corações mais endurecidos. Irmãos, eu espero que vocês não estejam cansados, não considerando o tempo que passou. Penso que hoje, até agora, foi o dia mais longo, mas que essas palavras de Jesus tenham inflamado o seu coração tanto quanto inflamam o meu. Mais ainda inflamados eles ficam, nossos corações, quando nós consideramos que nós, hoje de modo especial o padre, o sacerdote, nós somos considerados, nós somos ditos nas promessas do Sagrado Coração de Jesus. O que fazer se não pedir que Ele continue, geração após geração, cumprindo em nós as suas 12 promessas? Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai eterno, tende piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, tende piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tende piedade de nós. Coração de Jesus, templo santo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tende piedade de nós. Coração de Jesus, em que se encerram todos os tesouros da sabedoria e da ciência, tende piedade de nós. Coração de Jesus, em que habita toda a plenitude da divindade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai pôs as suas complacências, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós recebemos, tende piedade de nós. Coração de Jesus, desejo das colinas eternas, tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tende piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que vos invocam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação por nossos pecados, tende piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbrios, tende piedade de nós. Coração de Jesus, triturado de dor por causa dos nossos crimes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, obediente até a morte, tende piedade de nós. Coração de Jesus, transpassado pela lança, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda consolação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em vós esperam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que morrem em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Deus onipotente e eterno, olhai para o coração de vosso Filho diletíssimo e para os louvores e satisfações que Ele, em nome dos pecadores, vos tributa, e aos que imploram a vossa misericórdia, concedei benigno o perdão em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Oremos pelo nosso Pontífice Francisco. Deus o guarde e o conforte, feliz o faça nesta terra, e não o abandone à maldade dos seus inimigos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Oremos. Ó Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai com bondade para o vosso servo Papa Francisco, a quem pusestes como pastor da vossa igreja. Concedei-lhe que guie os seus súditos com a palavra e o exemplo, e assim ele e o rebanho alcancem a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso cardeal arcebispo Orani. Vigilante, Senhor, ele apacente o rebanho com a vossa força e na grandeza do vosso nome. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos. Ó Deus, que cuidais do vosso povo com carinho e o governais com amor, concedei o espírito de sabedoria ao vosso servo Orani, a quem confiastes este rebanho, e resulte o proveito das ovelhas na alegria eterna do pastor. Por Cristo nosso Senhor.
Panem de cielo prestitisti eis, omne delectamente inseamente. Oremus. Deus, qui non sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguis tui, sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnat in saecula saeculorum. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a sua santa e imaculada Conceição, bendita seja a sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito seja São José, seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Cardeal Arcebispo, seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em divindade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante, prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Coração Santo